Para quando? A rede elétrica capaz de fornecer energia para todos. Já se perguntou por que razão alguns países correm para a mobilidade elétrica enquanto outros ainda estão parados? A resposta não está nos carros, está na rede. Antes de mais, vamos ao básico. Energia elétrica é o movimento de eletrões livres através de cabos de cobre ou alumínio. É o que faz funcionar os nossos eletrodomésticos, as nossas fábricas, os nossos hospitais. E há muito mais a dizer sobre isto. Basicamente, uma estação de geração, seja nuclear, térmica ou hidroelétrica, produz energia em grandes quantidades através da rotação de enormes geradores. Depois, uma rede extensa de linhas de transmissão, subestações e sistemas de distribuição faz chegar essa energia ao consumidor final. O maior ativo para o mundo moderno é a energia elétrica. Sem ela, não há desenvolvimento. E a China percebeu isto há muito tempo. É hoje o país que mais investe na produção de eletricidade, incluindo centrais que usam tório, uma tecnologia que vários países já estão a contactar para implementar em projetos de pequeno e médio porte. Não é possível falar de desenvolvimento sem geração de energia e redes elétricas confiáveis. Hoje, precisa-se cada vez mais de energia, porque a população cresce, porque há mais investimento em fábricas e indústrias e porque surgem novos consumidores vorazes, a inteligência artificial e os veículos elétricos. Nos Estados Unidos, estão a construir-se cada vez mais estações de geração para ir ao encontro da procura atual. E aqui está o ponto essencial. Os países que estão a adotar a mobilidade elétrica não estão apenas a comprar carros, estão a expandir seriamente a sua rede elétrica. Porque sabem que sem rede não há carregamento. E sem carregamento não há mobilidade elétrica que se sustente. Falamos constantemente de desenvolvimento económico, mas do mais básico fala-se pouco. Por que é que até agora não nos passa pela mente implementar projetos de mini-hídricas? Angola tem centenas, milhares de riachos que cortam municípios e aldeias por todo o país. Projetos de mini-hídricas teriam custos mais baixos, atenderiam uma procura local e implementar-se-iam em meses, não em décadas. Há bons exemplos de mini-hídricas bem-sucedidas no Quênia, no Ruanda, na Tanzânia. Comunidades que deixaram de esperar pela grande barragem e tomaram o seu futuro energético nas próprias mãos. A combinação de várias mini e médias centrais hídricas pode contribuir para gerar energia suficiente e até criar um superávit. E esse excedente, aliado à conectividade internacional, cabos de fibra óptica, políticas de incentivo e boa infraestrutura digital, pode motivar grandes cooperativas internacionais a investir em data centers e soluções de cloud computing em território angolano. Isto não é um sonho distante, é uma equação que já funcionou noutros mercados. Energia barata, renovável e estável é o principal fator de decisão para onde os grandes data centers se instalam. E Angola tem o recurso mais importante: água e sol em abundância. E aqui está o ponto que raramente se discute. Com energia elétrica local, barata e confiável, talvez revertêssemos a tendência migratória. Haveria muito mais pessoas e famílias a preferir os municípios e as aldeias, em vez de se aventurarem cegamente nas grandes cidades. Porque ninguém migra por gosto, migra-se por falta de oportunidades. E a eletricidade é a mãe de todas as oportunidades. Com ela vêm as oficinas, as fábricas, os centros de saúde, a educação digital, os postos de carregamento para a mobilidade elétrica. A rede elétrica não é um luxo, é a espinha dorsal da fixação populacional e do desenvolvimento equilibrado de um país. Por que pensar assim? Porque enquanto esperamos pela grande solução, a solução pequena e escalável já existe. Porque cada riacho que corta uma aldeia angolana é uma central elétrica à espera de ser ligada. Porque a mobilidade elétrica não vai esperar que a nossa rede esteja pronta. Ela vai simplesmente acontecer onde a rede já existe. E se não começarmos agora, por nossa iniciativa, a construir geração distribuída com os recursos que temos, sol, água, vento, vamos continuar a ser um continente que consome tecnologia alheia sem nunca produzir a energia que a sustenta.
E pior, vamos continuar a ver os nossos jovens fugirem para as cidades, quando a oportunidade podia estar exatamente onde eles nasceram. Pensar assim não é romantismo, é estratégia de soberania, é estratégia de quem fala de desenvolvimento a sério. A energia está nos nossos rios, o valor está nos nossos dados e o futuro está nas nossas mãos. Se este vídeo fez sentido para si, partilhe com quem projeta, decide ou investe. Bem-aja.